Messias amado, que jamais nunca foi. Bom dia! Um abençoado dia para vocês. Bom dia, Aninha. Bom dia, Bruno. Uma abençoada semana. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Bom dia para vocês. Vamos começar nossa semana. Vamos esperar o pessoal entrar. Bom dia, Má. Bom dia, Ana. Um bom dia para vocês. Uma boa semana. E nós vamos ler a palavra, irmã Ivanete. Amém. Que a infinita paz seja derramada sobre nós. Eu quero ler com vocês essa semana. Bom dia, Lê! A paz! Uma semana abençoada para todos nós. Que bom que você está aqui, Lê. Quero ler com vocês. Hoje, essa semana, nós vamos refletir, tanto hoje quanto no decorrer da semana, nos devocionais da semana. Nós vamos ler a palavra Passos de Fé. Veio muito forte essa palavra ao meu coração para que nós pudéssemos refletir um pouquinho, sobre isso. Eu quero ler com vocês hoje Êxodo 14, é uma passagem muito conhecida e fala, sobre a travessia do Mar Vermelho, que diz: ao aproximar-se Faraó e os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que vocês fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Vicente, bom dia, uma semana abençoada. Passos de fé é o que nós vamos refletir nesta semana. O que é a fé, Eu acredito que cada um define a fé de uma forma, uma experiência que você viveu sobre a fé, você define. E eu falo que a fé é algo que a gente precisa ter a convicção, do que você está vivendo, do que você está ouvindo, do que você acredita, em quem você acredita e o que você define de fé, Mas nós vamos ver que a fé, ela, por mais que a palavra do Senhor ela fala, pra gente de uma forma tão clara que a fé é algo que a gente não vê, mas a gente tem a convicção que vai acontecer. Nós estamos presos, impactados diante de uma situação que você sabe que da melhor maneira vai acontecer na tua vida. E a gente olha para a palavra de Deus, quando o povo de Israel, eles estavam escravizados no Egito junto com o Faraó, e o Senhor dá uma ordem, para que Moisés fosse e libertasse o povo. E quando eles saem, daquele castigo, daquele jugo de sofrimento de Faraó, o Senhor pede para que Moisés fizesse um caminho diferente. Mas o Senhor, a palavra de Deus, ela também fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Olha isso, deixa muito claro. Então, eles não saíram do Egito e tudo bem, não, eles saem do Egito, mas nessa saída o Senhor endurece o coração de Faraó. Para quê? Para que Faraó fosse juntamente com seus homens de guerra
fossem atrás do povo de Israel. E Moisés, ele estava sendo direcionado por Deus. Então olha isso, né? Moisés não via nada, gente. Moisés estava diante de um povo e a fala de Moisés, do povo para Moisés foi a seguinte: por que você não nos deixou morrer no Egito? Por que você nos tirou de lá? Eles chegam a dizer o seguinte: era melhor permanecermos como escravos do que sairmos nessa incerteza. E aí a gente vê a nossa postura de fé. Às vezes nós temos algo aí para resolver, algo para fazer, algo para acontecer na nossa vida. E Deus vem para a gente e Ele fala o quê? Continua caminhando, não para não. Deus, Ele tem tantas formas de falar com a gente. Deus, Ele usa através da sua palavra, Ele usa através de uma frase, Ele usa através de um louvor, Ele usa meios para falar conosco. E naquele momento, essa era a ordem de Deus para Moisés: não para. Vocês vão para um caminho diferente, vocês estarão, porém, quando o povo de Israel se depara com o faraó, juntamente com seus homens de guerra, a Bíblia fala que eram os seus cavalos e os seus cavaleiros, vindo atrás deles, eles fazem essa murmuração. E às vezes nós nos deparamos com isso. Meu Deus, eu tô indo, eu tô caminhando, não tá fácil, né? Eu sei que o Senhor tá comigo, porque o povo viu em todo o tempo a provisão do Senhor. Mas havia ali, eu acredito que a fala de Moisés para eles foi o quê? Não tenha medo. E por que eles estavam com o coração afligidos daquela forma? Porque eles estavam com medo, eles estavam inseguros diante daquilo que eles estavam enfrentando. E o Senhor, ele fala para Moisés, prossiga. E quando Moisés, ele se depara diante de um mar, o Senhor, dando continuidade à referência, o Senhor, ele fala para Moisés: diga aos israelitas, sigam avante. E o Senhor, nesta manhã, passos de fé, a primeira fala que o Senhor diz para a gente, talvez você esteja diante de uma escravidão mesmo, ou pelo medo, ou pelos sentimentos, ou por algumas inseguranças, algumas situações dentro da sua casa, da sua família, no seu local de trabalho, na sua convivência. E o Senhor vem para a gente e Ele fala assim: olha, siga em frente, não pare, permaneça com os seus passos, prossiga, não fique estagnado não. Eu acredito que, Moisés estava ali diante do povo e ele era homem como nós, nas mesmas fragilidades. Eu acredito que quando ele olha para aquele povo com medo, inseguro, e agora vamos ser atacados por todo esse povo, o que ele faz? Ele continua a sua caminhada, ele prossegue. E o Senhor, ele fala para a gente: mais um dia, vai, não para não. Não para de lutar, não para de buscar os seus ideais, não para de fazer aquilo que veio no teu coração. E quantas palavras contrárias vêm até nós. Às vezes você está fazendo algo tão lindo, tão precioso, com um carinho tão intenso, e vem alguém e fala: mas que tonteira é essa? Nossa, por que você está fazendo isso? Ou às vezes até fala: nossa, você está fazendo para quê? Será que você é para se mostrar? O que você está pensando da vida? Como aquele povo foi diante de Moisés? Por que você não nos deixou lá? Por quê? Mas Moisés, ele se depara diante de um mar. E quando ele se depara diante de um mar, olha a situação, na sua frente ele tem o mar. E atrás ele tem Faraó com seus cavalos e cavaleiros. E no seu meio ele tem um povo
desesperado, dizendo: era melhor que estivéssemos lá, era melhor que ficássemos aonde nós estávamos. E Moisés, o Senhor vira para Moisés e fala para ele assim: olha, pegue a sua vara e bata diante do mar, aponte diante do mar. Imediatamente, e Moisés ouve a voz do Senhor. Às vezes nós temos ouvido tantas vozes, né? E você não tem ouvido a voz do seu coração, a voz daquele que nos criou, daquele que tem estado conosco, daquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Quantas vozes nós temos ouvido no decorrer do nosso dia, quantas palavras nós temos permitido que nos abafe, às vezes palavras de ofensas que elas existem, acontecem, muitas vezes palavras que nos intimidam. Você está indo, está prosseguindo, está fazendo e vem palavras, e essas palavras vêm de onde? Das pessoas que às vezes nós menos queríamos ouvir. De onde vieram as palavras de negatividade, de paralisação em Moisés? Do seu próprio povo, daquele povo que no decorrer da caminhada, eles viram provisão de água, eles viveram provisão de alimentos, eles viveram provisão de tantas preciosidades, e as palavras vieram deles, dos mais próximos. E quantas vezes você tem ouvido palavras de pessoas que você fala assim: nossa, ao invés de me incentivarem, de me colocarem para frente, de me impulsionarem, tentam me paralisar. Isso é muito comum. Mas o Senhor, Ele nos chama a nossa atenção nessa manhã, nesse início de semana. Ouça a voz de Deus, ouça a voz que fala no teu coração. Comece a falar: Deus, para onde eu devo ir? Eu acredito que em meio a todas aquelas vozes, Moisés, ele olhava para o alto e ele falava: e agora? Deus, para onde eu vou? Né? E o Senhor, ele fala, porque tem uma hora que Deus, ele fala assim para Moisés, né? Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Então, nós vemos a postura de Moisés. Naquele momento, diante do mar, diante de Faraó, Moisés, ele clama ao Senhor. Então, clame a Deus, né? Clame ao nosso Salvador. É o louvor que eu estava ouvindo antes de nós iniciarmos. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, independente da tua religião. Clame a Deus e Ele vai te ouvir, Ele vai te direcionar, Ele vai nos direcionar. Então Moisés fez isso e o Senhor dá a seguinte ordem: estenda a tua vara. E a grande preciosidade, quando Moisés toma a atitude de estender a sua vara, a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que havia uma nuvem que estava à frente do povo de Israel. Quando Moisés, ele estende a vara e um vento muito intenso vem e divide as águas do mar, o que acontece? Aquela nuvem, ela vai para trás, né? Aquela nuvem que estava à frente, isso nós vemos no versículo 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente do exército de Israel retirou-se, colocou-se atrás, e a nuvem que estava sobre eles também foi atrás. E aí o que acontece? Nós vemos, a palavra de Deus, ela fala assim, olha, que Deus dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Havia um anjo de Deus que estava à frente do povo de Israel. E naquele momento, esse anjo de Deus, ele vai para trás, ele fica na retaguarda do povo. E não tem como a gente não se emocionar diante dos cuidados de Deus, diante dos detalhes de Deus para a nossa vida. É o que Deus, ele fala para a gente. Eu sei que nós somos carnes e às vezes vem medo, às vezes vem palavras, às vezes nós nos deparamos com situações que nós não sabemos para onde ir, o que fazer, como fazer. Mas se coloca diante de Deus, apresente-se diante de Deus,
Fale para o Senhor qual é a questão que está no teu coração. Ninguém precisa saber. Você não precisa sair pelos quatro ventos, assim como diante de um desespero, diante de tantas murmurações, diante de tantas palavras contrárias, diante de um mar intenso. Porque Moisés estava num caminho diferente que o Senhor havia lhe ordenado. Moisés não sabia nada, gente. Ele não sabia para onde ir, o que fazer e como fazer. E às vezes nós nos deparamos com essa situação. O que fazer, como fazer, para onde ir. Mas aí vem, né, o anjo do Senhor. E vem o Espírito Santo de Deus através de uma voz sobrenatural sobre a nossa vida e fala assim: olha, continue, diga ao meu povo que marche. E o Senhor, ele fala para a gente nesta semana, nesse início de semana: vai, marche, não para não para a tua caminhada, não desista, não olhe para trás. Ficou difícil, quantas adversidades vieram contra, mas prossiga. Há uma voz do céu que está dizendo a você, para você caminhar, então não pare, não retroceda, não desista da tua casa, não desista dos teus filhos, não desista do seu sonho, não desista do seu projeto, não desista da sua dieta, não desista de se cuidar, não desista de você. Às vezes a primeira coisa que nós fazemos é desistir de nós, desistir de olhar para dentro de nós, de ver o quanto nós somos preciosos, de ver o que valor nós temos nesta terra. E quantas vezes você tem desistido de você, você tem desmerecido você mesmo. E eu acredito que Moisés, durante todo aquele processo, veio também: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu não sou capaz de direcionar esse povo. Eu acho que eu não tenho capacidade, né? Porque lá no começo, quando o Senhor dá uma ordem para Moisés, ele fala: não sei falar. E Moisés, a Bíblia fala que ele era gago, ele não tinha uma boa expressão, né? Uma boa dicção para se manifestar. E o Senhor disse para ele: é você, vai que eu estou contigo. Se necessário for, eu vou preparar pessoas como o Senhor fez, para preparar pessoas para estar com você, para falar com você, através de você, mas vai. Então Moisés, ele passou por várias adversidades, principalmente com ele mesmo, né? Uma pessoa com dificuldade de falar, uma pessoa com dificuldade de se expressar, e de repente Deus, ele tá falando para você assim, ó, vai, faça. Aí você fala: não, eu acho que eu não tenho condições, eu não tenho condições para isso. Mas tudo ao teu redor tá dizendo para você: vai, faça sim, tome essa atitude, não retroceda, não olhe para trás. E ele foi, né? E o mar, a palavra do Senhor, ela relata que o mar, ele se abre e a terra se torna seca. Olha que coisa mais linda. E a terra se torna seca e ele começa a passar. Gente, passou com tudo muito tranquilo, tudo muito... não, imagina ele passando e no seu lado águas intensas. Imagina aquele povo, né? A tensão que foi no período de toda esta caminhada. Mas ele passou, mas eles foram caminhando, eles não olharam para trás. E a palavra do Senhor, ela nos relata que quando teve a travessia, o mar, ele se fecha, e ele se fecha diante dos cavalos e cavalheiros que ali estavam para atacar o povo de Israel. Então, o que nós vemos? Os cuidados de Deus, através de atitudes, através de um passo de fé, de uma postura. O cuidado do Senhor foi derramado, a glória de Deus foi derramada. E é o que o Senhor, ele fala para nós nesta manhã, nesse início de semana: há um anjo de Deus, há anjos ordenados ao teu favor. Não retroceda, enxuga suas lágrimas, volte a sonhar, volte a olhar para você, né? Não se adapta com a escravidão. Aquele povo, eles já estavam se adaptando com a escravidão, eles já estavam se adaptando
com aquele modo de vida. E às vezes nós começamos a nos adaptar. É isso mesmo. Eu tenho que aprender a conviver com isso. Eu tenho que aprender a viver dessa forma mesmo. Não, tá bom para você dessa maneira? Não, não está. Se não está, nós não temos que nos adaptar com a escravidão. Eu falo que é um perigo. O ser humano, ele se adapta muito fácil com as situações. Então, a gente se adapta com as reclamações, a gente se adapta com algo que não é bom para a nossa vida. Fazer o quê? É isso mesmo. Então, assim, não estou dizendo que a gente tem que ser ingrato com aquilo que nós temos, mas se não está bom, se não é um projeto para a tua vida, se você tem algo, se você sonha com algo, se tem algo que está te incomodando, algumas situações precisam acontecer. E são esses passos que a gente precisa. Moisés, diante do povo, o Senhor, ele fala, diga ao meu povo que marchem. E o Senhor, ele fala pra gente, dê passos de fé. Você não tá vendo, mas você crê que tem um Deus cuidando de você. Tem um Deus fiel que não vai falhar. Ele nunca falhou e ele não vai falhar ao nosso respeito. Então, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Lute, E a hora que você achar que não está dando, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir, clame ao Senhor e Ele vai te ouvir. Clame a Deus e Ele vai te ouvir. Ele está nos ouvindo e continue prosseguindo e continue a tua caminhada. Não permita, não fique escravo de vozes contrárias. Não fique escravo dos sentimentos contrários. Não fique escravo, não paralise os teus sonhos e os teus projetos. Mas vai, continue, porque o Senhor é conosco. Há uma nuvem preciosa que te acompanha. Essa nuvem está com você. Anjos do Senhor são ordenados ao nosso favor, mas nós não podemos ficar paralisados, Nós não podemos ficar estagnados. E às vezes você é confuso até nas decisões a ser tomada. De repente tem decisões aí na sua vida que há uma confusão, não sei se eu tenho, se eu faço, se eu não faço. Não, não permita que essas indecisões, que essa estagnação tome conta do teu coração. Tá em dúvida? Fale com Deus. Deus, me dê sinais, como Moisés fez, me dê sinais, se é isso que eu tenho que fazer. Porque eu sei que o Senhor vai te dar sinais poderosos para você prosseguir a tua caminhada. Amém? Essa é a palavra da vontade de falar, porque eu sinto tão forte isso, que Deus, ele fala pra gente, dê o seu passo de fé, não fique parado, vamos, mais um dia para você buscar os seus sonhos e os seus projetos. Então não paralise, mas prossiga em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês e se você tem o seu copinho com água, segure nas suas mãos. Vou pegar o meu para a gente orar, para a gente clamar a Deus. E Ele é o que nos ouve, Ele está conosco. E eu quero colocar um louvor no decorrer da nossa oração para a gente... Eu gosto muito deste louvor. E ele fala, clame a Deus e Ele te ouvirá. Ele é o nosso Salvador e Ele não falha. Amém? Eu vou colocar no decorrer da oração. Ouça o que Deus, ele fala pra gente. Senhor Espírito de Deus, é diante do teu altar que nós nos colocamos, ó Deus. Assim como o Senhor disse para Moisés, diga ao meu povo que marche. Eu sei que o Senhor está dizendo para a gente nesta manhã, Aline, diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que não fique parado. Diga ao meu povo que prossiga.
pois há anjos ordenados ao nosso favor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, todo sentimento contrário, todo medo, toda palavra de ofensa que estava sobre os corações, para paralisar, ó Deus. Senhor Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que caia por terra agora, Deus. Pai, que o teu Espírito Santo que está conosco, que nos despertou nesta manhã para dizer: prossiga, siga em frente. Eu sei que o Senhor está em cada coração. Toca, Senhor, em cada vida, toca em cada lar. Toca, Senhor, Espírito Santo de Deus. E eu creio, Senhor, nos teus cuidados. Eu creio, Senhor, no teu amor. Eu creio, Senhor, na manifestação do teu Espírito Santo, que é derramada sobre nós. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, eu te peço, consagre este copo com água. E ao ingerirmos, ó Deus, que seja ânimo forte para a gente, para prosseguir a nossa semana diante dos desafios, porque o Senhor está conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você que entrou aí depois, a Gabi, a Marli, eu vi que entrou depois, nos dando um bom dia. Deus abençoe. O Senhor é conosco. Amém. O Senhor está conosco, Ele não falha. Ele não falha. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua semana. Amém. É muito bom ver essa concordância de vocês e tudo que vier à sua frente, faça com todas as suas forças, pois o Senhor está conosco. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a nossa próxima semana. E eu sei que Deus está cuidando da gente, da nossa casa e das nossas ações também.